O que são proteínas? Proteínas são compostos orgânicos de alto peso molecular. São formados pelo encadeamento de aminoácidos. Representam cerca de 50 a 80% do peso seco das células, sendo, portanto, o composto orgânico mais abundante de matéria viva. São também substâncias que formam todos os seres vivos, desde organismos microscópicos aos grandes animais e plantas. Todos dependem das proteínas para o seu desenvolvimento e crescimento. Um número inimaginavelmente grande de proteínas diferentes é encontrado nos seres vivos. Estima-se que uma célula humana típica contenha cerca de 9.000 tipos distintos de proteínas e que, ao todo, o corpo humano possua 100.000 deles. As proteínas constituem um importante grupo de substâncias orgânicas presentes em todos os seres vivos, como carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. As proteínas são produzidas pelos organismos vivos por meio da junção de unidades bem menores, denominadas aminoácidos. Os aminoácidos são substâncias que, como o próprio nome diz, apresentam os grupos funcionais característicos das funções ácido carboxílico e amino. Carbono alfa, carbono que está ligado à amina e ao ácido carboxílico. Aminoácidos são substâncias de caráter anfótero, ou seja, capazes de atuar ou como ácidos ou como base. Quando um aminoácido está em solução aquosa, ocorre uma reação ácido-base entre os grupos ácido carboxílico e amina, dando origem ao que é considerado como íon dipolar. Tabela de aminoácidos presentes nas proteínas. 2 aminoácidos podem se unir por ligações peptídicas. Mas o que são essas ligações? União do grupo amino NH2 de um aminoácido com o grupo carboxila COOH de um outro aminoácido, através da formação de um amida. A ligação peptídica é rígida, formada por uma ligação covalente. As moléculas resultantes da união de aminoácidos são genericamente denominadas peptídeos. Um dipeptídeo resulta da união de 2 aminoácidos, um tripeptídeo da união de 3, um polipeptídeo da união de vários. Os grandes peptídeos, polipeptídeos, presentes na natureza com massas moleculares que vão de 5.700 unidades a 1 milhão de unidades são denominados proteínas. Constituem a mais variada classe de moléculas naturais, desempenhando diversas funções dos seres vivos. À medida que o número de aminoácidos aumenta, aumenta também o número de possibilidades de diferentes peptídeos. Estrutura de uma proteína. Há 4 níveis de estrutura: primário, secundário, terciário e quaternário. Estrutura primária, dada pela sequência de aminoácidos e ligações peptídicas da molécula, é o nível estrutural mais simples, aminoácidos ligados entre si na cadeia. Estrutura secundária. É dada pelo arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si na sequência primária da proteína. É o último nível de organização das proteínas fibrosas, mais simples estruturalmente, padrão de enrolamento de secções, por exemplo, em hélice. Há 2 tipos de estruturas secundárias: alfa-hélice e beta-conformação. Alfa-hélice. Segmentos de aminoácidos giram para a direita em formato de hélice. Os aminoácidos não podem permitir o enrolamento. Exceção: colágeno, hélice para a esquerda. A estabilidade dessa hélice depende de pontos de hidrogênio, atração ou repulsão eletrostática entre os radicais, tamanho do grupo R adjacentes. Da alfa-hélice, a beta-conformação consiste de uma cadeia em zigue-zague que possui uma certa flexibilidade. As cadeias apresentarão pontos de hidrogênio entre si. Esse tipo de conformação costuma ter alças entre uma cadeia e outra.
Estrutura terciária, dada pelo arranjo espacial de aminoácidos distantes entre si na sequência polipeptídica. É a forma tridimensional como a proteína se enrola. Ocorre nas proteínas globulares mais complexas estrutural e funcionalmente. A estabilidade depende de interações hidrofóbicas entre os grupos R apolares, pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto, alfa-hélice, beta-conformação, interações complementares. Estrutura quaternária. Surge apenas nas proteínas oligoméricas, união de duas ou mais estruturas terciárias. Desnaturação, perda dos níveis estruturais e, se for em uma situação drástica, poderá perder até a estrutura primária. A desnaturação de uma proteína pode ser promovida pelos seguintes agentes: calor, pH alto e baixo, agentes desnaturantes, etanol, ureia, sulfato de amônio e hidrocloreto de guanidina. Há 3 grupos de proteínas: proteínas simples, proteínas conjugadas, proteínas derivadas. Proteínas simples. Proteínas simples são também denominadas de homoproteínas e são constituídas exclusivamente por aminoácidos. Em outras palavras, fornecem exclusivamente uma mistura de aminoácidos por hidrólise. São exemplos: as albuminas são as de menor peso molecular, são encontradas em animais e vegetais, são solúveis na água. Exemplos: a albumina do plasma sanguíneo e da clara do ovo. As globulinas possuem um peso molecular um pouco mais elevado. São encontradas nos animais e vegetais. São solúveis em água salgada. Exemplos: anticorpos e fibrinogênio. As escleroproteínas ou proteínas fibrosas possuem peso molecular muito elevado, são exclusivas dos animais, são insolúveis na maioria dos solventes orgânicos, exemplo, colágeno, elastina e queratina. Denominadas heteroproteínas. As proteínas conjugadas são constituídas por aminoácidos mais outro componente não proteico, chamado grupo prostético. Dependendo do grupo prostético, tem-se Grupo prostético. Região onde a proteína se encontra. É o tipo de grupo prostético que classifica cada grupo de proteína. Proteínas derivadas. As proteínas derivadas formam-se a partir de outras por desnaturação ou hidrólise. Pode-se citar, como por exemplo desse tipo de proteínas, as proteoses e as peptonas, formadas durante a digestão. Na ordem crescente de grandeza molecular tem-se proteoses, peptonas e polipeptídeos. Hidrólise de proteínas.
Hidrólise de proteínas. A hidrólise de uma proteína consiste no rompimento das ligações peptídicas, em processo de aquecimento prolongado das proteínas na presença de ácido ou base fortes diluídos, formando assim aminoácidos livres. É considerada a reação reversa da síntese proteica, pois a proteína, ao hidrolisar-se, regenera os aminoácidos que lhe deram origem. A hidrólise catalítica ocorre no organismo humano pela ação de enzimas como a pepsina, presente no suco gástrico, e a eripepsina, presente no suco pancreático. A hidrólise é um importante procedimento de laboratório para determinar a estrutura de uma proteína. Aminoácidos essenciais e não essenciais. Alguns aminoácidos são essenciais ao ser humano, ou seja, não sintetizados pelo organismo e precisam estar incluídos na dieta alimentar. Outros são sintetizáveis pelo nosso corpo e não precisam necessariamente fazer parte da alimentação, são denominadas não essenciais. Quando uma proteína é presente em um alimento possui todos os aminoácidos essenciais ao ser humano, trata-se de uma proteína completa ou adequada, um exemplo de proteína animal. Complementação proteica. Consiste em combinar adequadamente duas ou mais fontes de proteínas de modo a obtê-los todos os aminoácidos essenciais. Exemplo: feijão com arroz. As proteínas do feijão são limitadas em metionina, mas possuem alto conteúdo de lisina. As do arroz possuem pouca lisina, mas são ricas em metionina. Já as proteínas de origem vegetal costumam ser incompletas, por não possuírem todos os aminoácidos essenciais. Enzimas. Enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, substâncias que aumentam a rapidez de reações bioquímicas sem serem efetivamente consumidas. A temperatura influencia na ação de enzimas. Quando se eleva a temperatura de uma proteína, sua atividade atinge um ponto máximo, como se pode observar no gráfico. Depois disso, mesmo que o aquecimento continue, a atividade começa a diminuir. A atividade enzimática é explicada por meio do modelo chave-fechadura. O sítio ativo é uma região da molécula de enzima que possui uma forma e constituição química específica, o que permite ligação a um substrato específico. O substrato é o reagente que sofrerá a ação da enzima. A especificidade de uma enzima é a limitação da atividade de uma enzima para poder ligar-se a um único substrato, catalisar uma única reação ou bioquímica. Cofator é a parte não proteica de uma enzima que é essencial para ativar a capacidade catalítica da enzima, pode ser um metal ou uma coenzima. A vida só é possível graças à atuação das enzimas. As reações envolvidas na digestão, na respiração celular, no armazenamento e utilização de energia, na síntese de proteínas, açúcares e gorduras acontecem graças à atuação de enzimas altamente específicas e eficientes. Função das proteínas. Estrutural. Exemplo: colágeno, pele, cartilagem, ossos e tendões, actina, miosina, músculo, queratina, cabelo e unhas e albumina, sangue. Função enzimática. Exemplo: lípase. Os lipídios gorduras são degradados pela lípase, resultante nos seus constituintes ácidos graxos e glicerol. A lípase é sintetizada no pâncreas. Função hormonal. É o caso da insulina, hormônio produzido no pâncreas e que se relaciona com a manutenção da glicemia, taxa de glicose no sangue. Função de defesa. Existem células no organismo capazes de reconhecer proteínas estranhas que são chamadas de antígenos. Na presença dos antígenos, o organismo produz proteínas de defesa denominadas anticorpos.
Função nutritiva. As PTs são formadas de aminoácidos. Os aminoácidos podem ainda ser oxidados como fonte de energia no mecanismo respiratório. Função coagulação sanguínea. A PT-fibrina forma um emaranhado junto com os eritrócitos, células sanguíneas e plaquetas, promovendo a coagulação sanguínea. Função de transporte. A hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Curiosidade. A primeira proteína que teve sua estrutura desvendada foi a insulina bovina, descoberta pelo bioquímico inglês Frederick Sanger. Fenilcetonúria e o teste do pezinho. Um dos aminoácidos presentes em proteínas que ingerimos é a fenilalanina. O fígado transforma parte do aminoácido fenilalanina em tirosina, outro aminoácido. Este último é necessário para a produção de melanina, pigmento que dá cor escura à pele e aos cabelos, e de hormônios como adrenalina, noradrenalina e tiroxina. Nos portadores de uma doença genética denominada fenilcetonúria, frequentemente abreviada pela sigla inglesa PKU, o fígado apresenta uma deficiência que não permite a conversão de fenilalanina em tirosina. Isso eleva o nível de fenilalanina presente no sangue, provocando outras desordens no organismo, entre as quais atraso mental. Atualmente, existem meios de diagnosticar a fenilcetonúria nos primeiros dias de vida do recém-nascido. Isso é feito coletando-se algumas gotas de sangue e medindo nele a concentração de fenilalanina. Níveis acima dos considerados normais diagnosticam a enfermidade. O teste é conhecido como teste de PKU ou teste do pezinho, uma vez que o sangue é coletado perfurando-se o calcanhar do recém-nascido. Se diagnosticada a tempo, a doença pode ser controlada por meio de uma dieta alimentar adequada, pobre em fenilalanina, evitando dessa forma suas graves consequências. Durante a ingestão do adoçante artificial aspartame, ocorre a liberação de fenilalanina. Assim sendo, os produtos que contêm tal substância devem exibir um aviso aos portadores de fenilcetonúria. Provavelmente você já viu, por exemplo, em refrigerante Diet ou Light que contém aspartame, inscrição do tipo fenilcetonúrico, contém fenilalanina. Alimentos ricos em proteínas devem ser consumidos distantes dos horários de atividade física e de forma fracionada, ou seja, em várias refeições ao longo do dia, garantindo o melhor aproveitamento dos aminoácidos na manutenção e formação dos músculos. Dietas muito ricas em proteínas provocam perda de cálcio, acarretando maior risco de osteoporose. Cientistas descobrem que proteína de coral bloqueia HIV. Uma proteína encontrada em corais da Austrália impede que o vírus da imunodeficiência humana, HIV, penetre nas células do sistema de imunidade do corpo, segundo um novo estudo. A pesquisa liderada por Barry O'Keefe, do Instituto Nacional do Câncer, foi apresentada na reunião atual de Biologia Experimental em San Diego, Califórnia. As proteínas chamadas quinidarinas foram encontradas em corais recolhidos nas águas do litoral norte australiano, e os pesquisadores se focaram nelas após examinarem milhares de extratos naturais no acervo biológico do Instituto Nacional do Câncer. Keefe diz que a proteína bloqueia a infecção do HIV em concentrações de 1/1000 grama, suficiente para impedir que ocorra a primeira passagem de transmissão do vírus, a penetração do vírus na célula do sistema de imunidade, conhecida como célula T. As quinidarinas se enlaçam com o vírus e impedem que ele se funda com a membrana da célula T, o que é muito diferente do que se viu com outras proteínas, motivo pelo qual os cientistas acreditam que as quinidarinas têm um mecanismo de ação único. A descoberta abre a possibilidade de adaptar essas proteínas para usá-las em géis e lubrificantes sexuais que brindem uma barreira contra a infecção do HIV. Corinne Hamesser,
membro da equipe de pesquisa, destacou que as quinidarinas poderiam adequar-se a esses produtos que bloqueiam a infecção sem depender da exposição do homem a usar preservativo e, ao mesmo tempo, não tornam o vírus resistente a outros remédios.